pais amados, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo da série, de intercessão, e hoje nós estamos entrando no terceiro vídeo, terceiro tema. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre intercessão. Então, neste momento, fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, estamos aqui na Tua presença. Abençoa, Senhor, ó Pai, cada filho Teu, cada, Senhor, ó Pai, vida, que está, Senhor, ó Pai, assistindo esse vídeo, essa série de mensagens, ó Pai, sobre intercessão. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha ter liberdade para falar, ó Pai, em cada coração. Abençoa, Senhor, ó Pai, trazendo entendimento, compreensão, ó Pai, da Tua palavra, e que realmente haja crescimento, que o Senhor possa fortalecer cada vida, ó Pai, através desse estudo. Cubra com Teu sangue, em nome de Jesus, trazendo cativo cada pensamento, à obediência à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos no terceiro vídeo e o que nós vamos falar hoje? Pode anotar aí, já pegou seu caderninho, sua caneta, a Bíblia. Terceiro vídeo da série de estudos sobre intercessão. Principais erros que impedem a intercessão eficaz. O que é uma intercessão eficaz? É aquela que realmente cumpre o seu propósito. E nós vamos ver aqui os principais erros. Não vamos falar sobre todos os erros, que às vezes as pessoas acabam cometendo, mas nós vamos falar um pouco dos principais e vamos também ver na palavra do Senhor que o Senhor nos ensina sobre isso. Porque é importante nós exercermos o nosso chamado realmente na íntegra, com realmente afinco, com força. Então, nós vamos estar comentando, falando alguns erros aqui que realmente há muito tempo nós temos acompanhado, Eu trabalho junto com o bispo, e eu acompanho muitos aconselhamentos, junto com ele, e realmente nós vemos, às vezes, líderes errando em coisas básicas, pequenas, e aí não conseguem exercer o seu chamado ali na íntegra por causa de esses erros que, às vezes, acabam cometendo e nem percebe. Então, comece, já a se preparar aí para poder estar anotando, amém? Uma intercessão eficaz, nós vamos estar lendo aqui Romanos, já pode estar abrindo, Romanos 8:26. Uma intercessão eficaz é aquela que é guiada pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 8:26 fala sobre isso. Olha o que está escrito. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, que é dizer o Espírito Santo, tá com o E maiúsculo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É importante nós compreendermos isso. Não tem como, foi falado um pouco no vídeo anterior, nós queremos fazer a obra, nós queremos realmente ser um intercessor sem essa dependência do Espírito Santo. Então, é algo que nós precisamos realmente ter. E para ter essa dependência do Espírito Santo, é preciso ter uma comunhão com Ele. Nos vídeos mais para frente, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a comunhão com Deus, o encontro com Deus, Porque nós temos também, tem ali o confronto contra o inimigo, temos o encontro com Deus. Nós vamos falar um pouco mais nos próximos vídeos sobre isso, mas é importante você compreender que não tem como você querer fazer a obra sozinho, não tem como você pode até começar a fazer, mas não vai dar certo, porque nós, seres humanos, somos falhos e nós dependemos da ajuda realmente dele para poder ter realmente essa intercessão, esse chamado ser realmente completo, amém? Essa dependência é importante. E para ser guiado pelo Espírito Santo, nós temos que estar aí conectados com Ele. Como que nós estamos conectados? Através da obediência à palavra e realmente com o coração entregue, disposto a obedecer, disposto a servir. Então não adianta você só obedecer, eu tenho que estar com o coração entregue, um coração quebrantado. Ter esta comunhão com o Espírito Santo faz toda a diferença. Amém? Então, a seguir nós vamos estar falando, alguns desses erros, que impede a pessoa de realmente interceder de forma eficaz. Então, anota aí o primeiro erro: não confessar o pecado. O pecado separa o homem de Deus. E em Romanos 3:23, e depois se você quiser estar lendo, está escrito, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, o não confessar o pecado, isso realmente impede a pessoa não só de interceder, mas impede ela de orar, porque realmente a comunhão com Deus, ela é ali meio paralisada, é como se realmente tivesse sido impedida. Lá em Romanos, Romanos 3:23 fala sobre isso. Então todos precisam confessar os pecados, todos nós precisamos, e não é apenas uma vez na vida e outra na morte, não. É preciso confessar todos os dias, orar. Deus, tem algum pecado, tem alguma coisa, às vezes é um pensamento que aceitou, um sentimento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Porque às vezes a pessoa, ela tá ali tão focada, não, mas eu só veio um pensamento sobre isso, só veio, sabe, eu só senti aquilo, mas Jesus mesmo dá esse exemplo. Só de você pensar em ter com uma mulher você já pecou, em ter com um homem você já pecou. Então, só de pensar, às vezes a pessoa tá pecando ali no pensamento. Ela tá ali aceitando a cobiça, aceitando a inveja, aceitando ali a raiva, os ressentimentos. E não, mas eu não fui lá falar com fulano, mas eu não fui lá e não fiz isso, só pensei. Mas é pecado. E é preciso confessar o pecado. Atos 3,19. É preciso se arrepender realmente, se arrepender dos pecados, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos e realmente confessar. E depois de confessar, o que você tem que fazer? Você tem que se converter. Ter novas atitudes. Não adianta para continuar com a mesma atitude, aceitando a inveja contra o seu próximo, aceitando ali o desânimo, a preocupação, a ansiedade. São coisas que realmente nos impedem de interceder de forma eficaz. Então é importante confessar o pecado. O bispo, ele ensina muito sobre isso. Antes de você realmente ali, às vezes você vai ali entrar, né, num tempo de campanha, num tempo de oração, uma devocional, ore orando, realmente pedindo perdão pelos pecados. Deus, me perdoa, aceitei ali o desânimo, né, aceitei o pensamento contra fulano. Vai confessando os pecados, depois você vai ver que a sua comunhão com o Senhor, ela vai fluir de forma realmente mais agradável, mais leve, porque o pecado nos separa de Deus. E quando nós realmente confessamos os nossos pecados, realmente aquela barreira no mundo espiritual, ela é quebrada, porque um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Amém? E é muito importante entender em relação a isso, sobre confessar os pecados, que tem pecados que não adianta você confessar somente para Deus. É importante você confessar lá você pode anotar aí, depois você pode estar lendo. Em Tiago 5,16 fala, confessai seus pecados uns aos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, às vezes a pessoa, ela tá ali, Deus me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Tá no outro dia, ela vai lá e peca de novo. Deus me perdoa por tal coisa, tal coisa. Aí no outro dia, de novo, mesmo pecado, porque não consegue se livrar. Então vira um vício ali, aquele pecado, aquele pensamento. E é importante compreender que tem pecados que às vezes são ali espíritos ali de maldições hereditárias. A pessoa ali já vem de uma família, por exemplo, a pessoa que tem um vício de cigarro. Não é simplesmente ali, eu vou parar e pronto. Não, vai precisar da ajuda de Deus. E aí ela confessa, me perdoa Deus porque eu fumei hoje. Aí depois de novo, amanhã de novo, confessa. Mas não tá se convertendo. Por isso que foi citada Atos 3,19. A pessoa, ela precisa não só ter um arrependimento e confessar, ela precisa se converter. E essa conversão em determinados pecados é difícil, porque às vezes está tão preso ali, a pessoa ficou tanto tempo. Então, geralmente, pecados de vícios, pecados ali na área sexual, principalmente, a pessoa não adianta confessar só para Deus. Ela quer ficar livre, ela quer realmente ter uma mudança de vida, ela tem que confessar pro seu líder, pro seu pastor, alguém realmente com maturidade espiritual. Ela não vai também abrir, você não vai se abrir para qualquer pessoa ir na rua, não. É alguém que pode te ajudar, que vai orar ali com você, quebrando ali as maldições. Realmente você vai estar ali confessando os seus pecados e realmente pedindo ajuda. E ali aquela pessoa que, né, seu pastor, vai poder te ajudar, te orientar da melhor forma. O livro, a dica de hoje, né, do livro é do altar da idolatria sexual. Esse livro é muito interessante, fala sobre isso. O tema parece aparentemente um pouco assim forte, mas esse livro todos os cristãos precisam ler. Ele realmente mostra, lógico, fala algum dos pecados e tal, né? O autor, ele ficou livre, né, desse pecado, né, dali do altar da idolatria sexual mesmo. Ele realmente era viciado, mas Deus, ele deu livramento, deu liberdade. Realmente hoje ele é uma bênção. Mas ele não fala apenas sobre isso, fala de realmente ter uma comunhão com Deus, fala de ter uma vida no altar. Porque a pessoa, não só no pecado sexual, mas a pessoa que serve a outros espíritos, né, às vezes ali espírito adulto, de rejeição, ela não está adorando a Deus. Ela está ali presa ao pecado, ela está servindo a outros deuses. E nós fomos formados para servir a Deus, somente adorar a Ele. Então é muito importante. Então, se você ainda que está me assistindo, ou até conhece alguém que está realmente com dificuldade, ela erra na mesma coisa, uma, duas e três vezes, tem que pedir ajuda. Não precisa esperar acumular o pecado, não precisa esperar
ficar maior. Então, é muito importante, o discipulado, ele realmente é essencial para realmente fortalecer aquela pessoa que realmente quer servir a Deus. Jesus deixou isso claro. Realmente ali em Mateus 28, a pessoa ela quer realmente servir ao Senhor, quer realmente fazer a obra, é importante seguir esse discipulado, que é realmente estar sendo acompanhado ali pelo seu líder, pelo seu pastor. Então, realmente isso faz a diferença. A pessoa ela não vai ser, viver uma vida ali de engano, meia falsa, não. Ela vai estar realmente crescendo, firmada na rocha. Se assim realmente ela permanecer aí, sendo fiel ao discipulado, sendo sincera, confessando os pecados, a liberdade, a libertação, ela é completa. Amém? Então, é importante lembrarmos isso. Então, o primeiro erro é não confessar os pecados. Então, é importante estar atento a isso. Amém? Então, vamos lá para o segundo. Qual é o segundo erro? Que nos impede de realmente ter uma intercessão eficaz. Anote aí. Segundo erro, racionalização. O que é racionalização? É importante nós compreendermos que a racionalização, no caso, é a mente. A pessoa fica ali, racionalizando, fica ali pensando e tal, esse pensamento e tal. E nem todo pensamento vem de Deus. Nem todo pensamento é seu. Então, a pessoa, é importante, nós já aprendemos sobre isso lá na igreja, O bispo já ministrou sobre isso falando. Existem 3 fontes de pensamentos. Tem a fonte de Deus. Deus, ele, fala o nosso pensamento, nos lembra da palavra. Tem também o nosso próprio pensamento do humano e também tem o inimigo. O inimigo também ele lança pensamentos. Então nem tudo que vem na sua mente você tem que acreditar. Nem tudo que vem na sua mente você tem que ficar ali, então aceitar como se fosse a verdade. E muitos, acabam se embaraçando, e não conseguem interceder de uma forma eficaz por aceitar pensamentos do inimigo. E aí, em vez de agir, fica ali só racionalizando. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. Olha aqui, além do inimigo, ele tenta lançar os pensamentos. Então, é importante lutar, saber que nós estamos, numa guerra, e é importante lutar contra esses pensamentos. Nós vamos estar lendo, abra comigo, 2 Coríntios 10, nós vamos estar lendo do 4 ao 6, porque não apenas a pessoa não vai simplesmente assim, então sai todo pensamento em nome de Jesus. Nem sempre ele vai sair. Às vezes a pessoa está sendo ali enganada por aquele pensamento porque está achando que realmente é verdade. E olha que a palavra do Senhor, ela fala sobre isso. Nós estamos em 2 Coríntios capítulo 10, o versículo a partir aqui do 4. Porque a nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, todo pensamento, à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém? As nossas armas não são carnais. Não é algo que você simplesmente vai ali, eu não quero pensar nisso, sai todo pensamento. Não. É importante lutar com as armas espirituais. É importante você saber que realmente, às vezes, o inimigo está lançando um pensamento ali para te confundir, para te deixar desanimado, para te tirar o foco. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre foco. Para você não exercer de forma realmente que agrada ao Senhor ali seu chamado, às vezes até impedir. A gente vê casos de pessoa que às vezes a pessoa tá ali, que vem um pensamento assim, eu fiquei tão desanimada e tal, ou seja, foi passiva. Ela aceitou, ou às vezes não aceitou, mas tá ali lutando na mente. Não aceito esse pensamento e tal, e fica ali na mente. Contra, não, é preciso se levantar e realmente lutar realmente com as armas espirituais. Como que eu faço isso? Trazendo cativo todo pensamento à obediência à palavra de Deus. Ou seja, vem um pensamento, por exemplo, um pensamento ali contra o meu próximo. Isso tem a ver com a palavra de Deus? Isso agrada a Deus? Não. A palavra de Deus fala o quê? Sobre pensar mal do próximo, que é pecado, que é errado, que não devemos. Então, então esse pensamento é de Satanás, não é meu. Então, não é de Deus esse pensamento. O que eu vou fazer? Pedir perdão? Lógico, porque você aceitou o pensamento ali do inimigo e agora eu amarro todo mal, sai em nome de Jesus. Deus abençoe fulano, abençoe o meu irmão ali. Eu não vou aceitar aquele pensamento. Eu vou trazer cativo. É isso que é trazer cativo. Eu trago cativo e analiso mediante a palavra de Deus. E não fico ali na minha mente, mas será? Isso aqui? Isso é racionalização. Você fica ali brigando na sua mente, você fica ali mexendo e o pensamento vai e vem. E ali na nossa mente, com a nossa força, apenas com o nosso intelecto ali natural, a gente não consegue vencer o inimigo.
Porque não é no natural a nossa guerra, é no espiritual. É nas potestades espirituais. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, eu preciso usar as armas espirituais. Eu confesso meu pecado e eu realmente mando embora esse mal. E depois que eu tiro, eu tenho que colocar outra coisa no lugar. Por isso, sai todo mal em nome de Jesus, não vou pensar mal do meu irmão. Deus abençoe o meu irmão ali, que venha crescer, que venha ser próximo. Abençoa, Pai. Eu tiro ali aquele pensamento de questionamento, aquele pensamento ali contra, e eu trago realmente outra coisa no lugar. Eu trago a palavra de Deus, eu vou permanecer firme, eu não aceito esse desânimo. E realmente eu permaneço firme na palavra. E é importante compreender que às vezes a pessoa até sabe que realmente precisa rejeitar tais pensamentos ou não pode se conformar com eles, mas às vezes tá ali, sai todo mal, não aceito, e tal, e fica ali com aquela briga, sabe, sem fé, sem ousadia. Não, Deus, ele nos chamou para ser guerreiros na oração, então você tem que se levantar firme. Tá vindo pensamento, mas é que quando vem aquele pensamento assim, sabe, de pornografia, isso aqui, eu fico tão desanimado que eu não queria pensar isso. Pois é, tá errado, o inimigo já conseguiu então ter acesso, com desânimo. Não, mas eu rejeitei, sabe, aquele pensamento que eu fiquei desanimado por orar. Tá aí, o inimigo teve acesso. Tentou com um pensamento ali pornográfico, não conseguiu, então tentou com um desânimo. Então não, nós não podemos aceitar o que o inimigo está nos impondo para pensar, para sentir. Não, você é filho de Deus. Então você tem que realmente se alicerçar na palavra. Sai todo pensamento pornográfico em nome de Jesus, sai todo desânimo, Deus me perdoa, eu não aceito nenhum mal. Sai em nome de Jesus e começa a guerrear, começa a orar por outras pessoas. Ore com autoridade, com fé, sabe? É aquela oração assim, Deus, sai tudo mal, eu não aceito. Sai. Não é assim, essa fraqueza toda, não. Você tem que empenhar fé, força. Nós temos visto muitos testemunhos de pessoas que começou a orar em voz audível. O inimigo não vai ouvir você amarrando na sua mente. Ele não pode ouvir o que você pensa. Aí tá ali, não, mas eu repreendi na minha mente. O inimigo não ouviu, não. Você tem que falar, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus, a minha mente é do Senhor, e traz cativo o seu pensamento e obediência à palavra. Vai meditar nos versículos da palavra. Nós precisamos ousar acreditar e ter atitudes assim. Oração realmente de guerra, de força, sai, eu não aceito nenhum mal, até que aquele desânimo, até que aquele pensamento não tenha mais acesso. De tão cheio da palavra de Deus você vai estar. Amém? Então é importante isso, a nossa guerra, a nossa luta é com as armas de Deus. O próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, um pouco mais a fundo sobre isso, mas é importante compreender, não aceita a racionalização, não aceita ficar ali, mas é que fulano falou isso, depois falou aquilo, mas isso aqui, não. Traz cativo o seu pensamento e obediência à palavra. Não justifique as suas ações, renuncie, peça perdão ao Senhor e manda todo mal embora, submeta a vontade do Senhor, isso vai fazer a diferença, amém? Porque o que acontece é que as pessoas às vezes ficam ali, não, mas é porque parece que é meu, né, o desânimo e tal, e isso impede ela de orar. Pra que ela vai orar por outro se ela aceitou que aquele desânimo é dela? Pra que ela vai interceder por outras pessoas se ela tá achando que aquele pensamento de pornografia é dela? Então, aí o inimigo ele consegue vencer a pessoa nisso, confundindo ela. Mas isso aqui e tal, não sei o que, fica racionalização. Não, mas a palavra de Deus fala isso, mas também talvez deve ser por causa disso, talvez por causa daquilo, tá? Fica racionalizando, não faça isso. Traz seu pensamento cativo, obediência da palavra e lembre-se, realmente é importante você se posicionar. Não adianta você só, eu não aceito nenhum mal e não coloca outra coisa no lugar. Não, tem que realmente tirar o velho e colocar o novo. Tirar ali o pensamento de Satanás, colocar o pensamento de Deus. O que a palavra diz? Eu tenho que realmente lutar com as armas espirituais. Qual que é as minhas armas? É a palavra de Deus. E assim, a vitória, ela é certa. Glória a Deus? Amém. Olha aqui, terceiro erro. Anote aí. Desânimo e incredulidade. Por que isso é um dos erros? Nós comentamos um pouco antes, né, sobre a racionalização e às vezes traz o desânimo. Mas olha o que está escrito aqui. O desânimo, ele pode vir por causa do pecado, isso é um fato. A pessoa às vezes pecou, aceitei o pensamento, como nós demos exemplo antes. Eu pequei, aí fico desanimado, pra baixo e tal. Aí em vez dela, já que pecou, então você tem que ir lá pedir perdão e realmente se posicionar no lugar. Não, a pessoa às vezes faz o contrário. Ela se encolhe, ela se desanima, ela fica pra baixo. Não, ela tem que realmente se posicionar.
ficou ali, eu pequei, então o que eu tenho que fazer? O primeiro erro lá que muitas pessoas às vezes não fazem, antes ali até mesmo de entrar e ter comunhão com Deus, tem que confessar o pecado. Antes de dormir, ore pelo dia, o que aconteceu, confesse ali o pecado, é importante. Não deixar ficar para depois, depois eu peço, não. Você viu que pecou agora? Pede perdão agora, não deixa pra depois. Mas às vezes o pecado tá ali encoberto, às vezes a pessoa não percebeu e tal, e aí começa a ficar ali desanimada. Então é importante compreender, eu tô desanimada pra ler a Bíblia, ou pra orar, pra interceder. O que é isso? Tem que orar, Deus traga luz, tem algum pecado, mostra, e realmente ir mais a fundo, porque o desânimo é uma forma do inimigo parar você de obedecer a Deus, de exercer o seu chamado nele. Então, a principal coisa é importante em compreender isso. Eu preciso confessar o meu pecado. O desânimo, ele realmente pode vir por causa de um pecado, mas também pode ser ali também através da resistência do inimigo, né? Outra pessoa está desanimada, então é preciso compreender isso. Nós somos chamados para interceder e realmente orar em favor de outras pessoas. Então, depois que você confessa o pecado, você fica realmente mais livre, ainda tá desanimado, ainda tá tendo ali, lógico, depois você confessa o pecado, você tem que amarrar todo mal, sai todo mal, todos os exames, sai todo sentimento maligno, ok. E orar por outras pessoas, não se conformar, mas o desânimo até foi embora depois que eu confessei o pecado, mas ora por outra pessoa, Deus, aquela pessoa que tá ali em pecado, talvez em brecha, não tá conseguindo orar, não tá conseguindo interceder, exerça o seu chamado, porque o desânimo é uma resistência que o inimigo quer trazer para que você não persevere na oração, para que você desista. Porque o desânimo é o quê? É um princípio de desistência. A pessoa tá ali, já vai ficando meio cansada, já vai ficando meio mole, querendo parar. E um desses erros é isso, a pessoa ela fica desanimada ou ela fica ali sem fé, e aí em vez dela perseverar até realmente viver ali o seu chamado, interceder com ousadia, com fé, com afinco, não. Depois eu oro, então eu tô meio assim, então eu tô meio cansada, vou dormir um pouco. Não faça isso. Não aceite o desânimo te vencer, não aceite essa incredulidade te vencer. É preciso realmente ultrapassar essa resistência que o inimigo quer trazer. Essa resistência de orar, essa resistência e como que nós fazemos isso? Orando por outras pessoas, amarrando todo mal, sai. Essa resistência que quer me impedir de orar, vai batendo em retirada e começa a orar, começa a determinar com fé, ore, clama por outras pessoas, porque às vezes a pessoa tá ali uma outra pessoa tá nessa condição ali, clamando misericórdia para Deus, não tá tendo força, o inimigo tá tendo acesso ali naquela vida. E Deus quer te usar para interceder, para realmente ajudar aquela pessoa em oração, mas aí você tá ali aceitando o desânimo como se fosse seu. Tá ali aceitando a incredulidade, porque tá difícil e tal. Então, é importante ficar atento nisso. Opa, não, esse desânimo pode ser um pecado meu, pode ser alguma coisa, mas pode ser o inimigo querendo me resistir, para não interceder por outras pessoas. Então, tá desanimado? Persevere, vai até o fim. Realmente rompa com essa barreira que o inimigo está querendo te colocar. E como nós rompemos isso? Em Deus, em oração, em determinação. E uma das maneiras que realmente é uma das armas que realmente faz a diferença, que isso não é só para quando você estiver intercedendo, não. Quando você for orar, quando você for ler a Bíblia, é algo realmente que faz a diferença, é você louvar a Deus. Mesmo que você não coloque uma música, ou você começa a cantar, louvar o Senhor, a resistência ela realmente é quebrada, porque há poder no louvor, há poder na adoração. Isso eu aprendi com o meu bispo. Ele falou, já ministrou já algumas vezes sobre isso e faz a diferença. Às vezes você tá ali orando, mandando todo mal embora, mas ainda tá tendo aquela resistência. Às vezes até melhorou, em parte melhorou, mas ainda tá tendo aquele algo que tá tentando impedir você de orar. Você começa a louvar, começa a glorificar a Deus, que é o seu chamado, é o nosso chamado. Nós nascemos para adorar a Deus. Então você começa a louvar ali, começa a exaltar o nome do Senhor, você vê que as barreiras espirituais elas vão cair por terra, realmente você vai ser livre para realmente servir ao Senhor. Amém? Então não deixe desânimo, não deixe a incredulidade impedir você de exercer o seu chamado em Deus. Amém? Glória a Deus! Então nós vamos entrar aqui no quarto passo, no quarto erro. Isso é um erro que nós às vezes acabamos cometendo sem perceber, que está muito ligado ao desânimo. E anote aí então, quarto erro, oração egoísta. O inimigo quer tirar os cristãos do foco, do seu chamado, e uma dessas artimanhas é confundindo ele na hora da oração ou até mesmo durante outros momentos do dia.
A oração egoísta. Nós falamos um pouco aqui sobre o desânimo, e às vezes outra pessoa está tendo esse desânimo, e aí Deus está permitindo, às vezes você sentir, né, e tal, mas às vezes é até te resistindo mesmo para orar por outras pessoas. E a oração egoísta é algo realmente que é um erro que as pessoas acabam cometendo. Quando vem não só um desânimo, às vezes vem uma dor de cabeça, vem ali um sentimento e tal, a pessoa acha que é dela. Não, mas é porque aconteceu tal coisa. Por exemplo, a pessoa tá ali, precisando de um dinheiro. Aí ela começa a ficar ali preocupada, começa a ficar ali, tipo, ansiosa, às vezes na hora da oração ali, meio sem fé. Aí ela fica só orando por ela, porque ela vê que a situação dela, realmente ela tá meio com falta de dinheiro. Mas por que veio só na hora da oração? Ou por que veio depois de um tempo? Ela já sabia que ela estava naquela condição, mas ela estava crendo, ela estava confiando. E aí por que começou a vir agora? Essa incredulidade, será que Deus vai fazer? Será que isso e tal? Aí ela começa, Deus tem misericórdia, me perdoa, Deus isso e aquilo, porque eu tô assim desanimada, e fica lá, batendo na mesma tecla, Deus, eu creio que você vai prover, eu creio, Senhor, isso, mas não creio, porque tá ali, né, com aquele clamor ali fraco, aquele clamor ali, né, meio, tipo, cansado. A pessoa, ela passa ali horas, passa ali tempo, às vezes dias, orando em favor da vida dela, orando em favor ali do próprio problema dela. Tô falando da área financeira, mas pode ser uma outra coisa. Por exemplo, o exemplo que a gente deu lá, né? A pessoa ali, acertou o pensamento de pornografia, aí fica desanimada, é porque eu pensei isso, porque aquilo, Deus me perdoe, isso aqui, e fica ali, batendo na mesma tecla. Ela não tá exercendo a chamada, ela tá fazendo uma oração egoísta. Ela está, em vez de orar por outra pessoa, ela tá orando por ela. Não é pecado você orar por você. Mas você ficar orando só por você, sendo que Deus te chamou para você interceder, de você orar por outros, o inimigo tá te tirando foco. Enquanto outra pessoa tá precisando de uma oração, enquanto outra pessoa às vezes está preocupada, ansiosa ali com o seu trabalho, com o seu salário, com o pensamento, com os pecados, aí você tá achando que o pecado é seu, tá achando que aquele pensamento é seu. E é interessante que o bispo ele ministrou um tempo atrás isso, sobre... lá na reunião de obreiros, né, sobre o nosso chamado. E Deus, ele permite, às vezes até mesmo envia ali o pensamento ou um sentimento que outra pessoa está sentindo, ele permite estar na nossa vida, no nosso pensamento, para que nós possamos orar com mais eficácia ali para outra pessoa. Às vezes ele é um sonho que a pessoa, né, Deus está permitindo, está te dando ali um sonho, pensamento, então você pode anotar isso se você não tiver anotado. Sonhos, visões, pensamentos e sentimentos. Nem tudo que vem é teu. Muitas vezes é Deus que está querendo que você sinta, para que você possa interceder por outros. E aí o que eu ouço muitas pessoas dizer, e eu já disse muitas vezes, mas parece que é meu. Para com isso, não é porque parece que é. Você tem que realmente buscar em Deus exercer o seu chamado. O que custa? Você orar um pouco por você, realmente, Deus me perdoa se tiver algum pecado, alguma coisa, e Deus, tenha misericórdia, alcança essa vida, e começa a falar o que você está sentindo. Essa vida que está desanimada, essa vida que está seu para baixo, que está seu frustrada, que não está crendo que vai ter um milagre essa semana, tenha misericórdia, Pai, dê fé, dê ânimo, dê força. Você vai ver. Porque quando você começa a orar por outros, você às vezes cita nomes, porque Deus pode estar te lembrando de alguém, mas geralmente a gente não acaba citando nomes, nós oramos ali, né, para Deus alcançar aquela vida que está nessa situação, você está automaticamente orando por você. Porque você está falando, alcança essa vida que está sentindo assim. Se você está sentindo, você vai ser alcançada. Mas por isso que é importante submeter à direção de Deus, ao chamado. E não aceitar ali como se fosse uma condenação. Porque você teve um sonho ali, então é uma condenação contra você. Não! Deus, ele quer que você realmente ore com mais fervor, com mais intensidade. Nós lemos isso em Romanos. Que o Espírito Santo, ele intercede em nós, através de nós, por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, muitas vezes vamos sentir dores, ali angústia, aflição, para poder interceder por outras pessoas com mais força, com mais intensidade. Porque você está sentindo aquilo, então você vai clamar mais. Mas é mais sofrido. Mas Deus, ele quer que você sofra em favor de outros, para que você realmente seja um representante dele aqui na Terra. Porque quantas pessoas estão sofrendo e não tem Deus? E você tem Deus. Você foi chamado para isso. Então nós precisamos parar com as orações egoístas. Só penso em mim, só oro por mim, ou às vezes só oro pelos meus. Abençoe meu pai, abençoe minha mãe, que eu quero que ele seja salvo. Tá, mas tem pessoas que estão se perdendo lá fora. Tem pessoas que estão sofrendo sem esperança. E Deus, ele está te permitindo ter um pensamento para que você possa clamar em favor daquela vida.
Ele tá te permitindo ter um sentimento que aquela pessoa tá sentindo, de angústia, de opressão, e você tá ali. Ah, mas Deus tem misericórdia porque eu senti isso, e fica ali desesperado, fica ali desanimado, se embaraçando com a oração egoísta. Passa horas, passa dias, e Deus ali com um cara de decepcionado, caramba. Era pra estar intercedendo, orando por outra pessoa, sabe? Por isso que é importante nós lembrarmos do primeiro vídeo, a nossa identidade em Deus. O que nós fomos chamados para fazer? Qual é o nosso chamado? Nós fomos chamados para interceder, para ser filho do Senhor e para realmente ter este poder, essa autoridade nele. Então, se tem um pensamento, alguma coisa, um sentimento, eu preciso realmente trazer realmente a luz da palavra e lembrar, eu fui chamado para interceder, eu fui chamado para orar e não para ficar aí me embaraçando com meus próprios pecados. É realmente confessar, pedir perdão e orar. Passa horas, passa dias, se for necessário, orando por outras pessoas, clamando em favor da salvação de outros. Deus, ele vai realmente te abençoar. Então, é importante nós compreendermos isso. Isso é um assunto, é um ponto muito importante, porque eu vejo, geralmente as pessoas erram muito nisso, não sei, talvez 90% das pessoas que começam a interceder passam por essa fase de, mas eu não sei, porque parece tão meu aquele pensamento e tal, e aí esquece de orar por outra pessoa, esquece de clamar em favor de outra pessoa, e às vezes passa ali depois de 1, 2, 3 dias, aí vem alguém e fala pra ela, o fulano tava nessa situação, olha, o fulano tava nisso, e a pessoa, caramba, era pra me ter orado, então, Deus estava querendo que eu orasse. E sabe, isso é horrível, porque é algo, realmente é um erro que nós cometemos sem perceber. Tipo, vem um pensamento, vem um sentimento, você quer logo ficar livre, principalmente se for um pecado, principalmente se for algo ali que desagrada a Deus, você quer logo se livrar daquilo, mas às vezes Deus está permitindo você sentir, como foi falado antes, para orar por outra pessoa, para interceder, para clamar, para realmente entrar em guerra ali, para que Deus possa ter misericórdia e alcançar aquela vida. Então, o nosso chamado, ele faz a diferença. Eu tenho realmente aí um testemunho vivo sobre isso, porque no começo do meu ministério de intercessão, quando Deus estava me chamando muito para interceder, eu sofria muito com isso. Vinha o pensamento, vinha sentimento, às vezes pensamentos ali de pecado, às vezes mesmo dor de cabeça, desânimo e tal, e eu orava só por mim, porque eu queria ficar livre daquilo. Que quando você começa a servir mais o Senhor, com mais entrega, com mais realmente ânimo, eu quero ser fiel ao Senhor, esses pensamentos, de pecado, às vezes até questionamento, ou ali um pensamento pornográfico, alguma coisa, isso te deixa escandaloso, porque você fala, eu não quero pensar nisso, misericórdia, Deus, não fui eu, não quero, do inimigo. Mas Deus, ele tá querendo que você possa continuar unido com ele, para que você possa continuar crescendo. E para crescer, eu preciso exercer o meu chamado, eu preciso obedecer. E isso no começo, principalmente na intercessão, acaba confundindo. A pessoa fica perdendo muito tempo nessas orações egoístas, só orando por ela, só pedindo perdão por ela, só pedindo misericórdia por ela. E o inimigo acaba roubando ela de estar ali, exercendo o seu chamado. E aí, um desses dias, que acontecia, às vezes 2, 3 dias depois eu ficava sabendo que uma outra pessoa, às vezes até próximo de mim, estava desanimado, outra pessoa não estava conseguindo orar, e aí Deus falava, tá vendo? Eu queria que você orasse por ela, eu queria que você orasse por fulano, e eu falei, caramba Deus, mas por que na hora eu não consegui ver? Por que na hora eu não consegui lembrar que eu tenho que orar por outras pessoas? Porque é algo que é um fato. Eu sei que eu tenho que orar por outros. O Senhor tá me chamando para interceder, mas por que eu não consigo? Eu fico tão focado no meu próprio problema, ou na minha própria situação, na minha própria vida. Porque não é por maldade, Principalmente no meu caso, eu não tava com maldade. Às vezes a pessoa, ela realmente não tá querendo orar por outros, então ela tem que submeter à vontade de Deus. Mas se realmente você não lembra, você esquece, às vezes, não tá conseguindo realmente colocar isso como prioridade, uma das coisas que realmente o Senhor, ele me ajudou, e isso foi realmente transformador, principalmente no início do meu ministério de intercessão, que foi quando eu clamei muito, falei assim, Deus, me ajuda, na hora me lembra de orar por outras pessoas, e às vezes realmente o Senhor me lembrava, mas sabe quando você tá tão às vezes focado
em confessar e ficar livre daquele pecado, ou ficar livre daquele sentimento que está querendo te impedir de orar. Então, não conseguia às vezes nem ouvir a voz de Deus. E eu clamei, né, por alguns dias, Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais desobedecer a Ti. E aquilo me doía quando realmente eu ficava tão focada em mim, tão focada só nos meus problemas. E aí, um desses determinados momentos, orando ali, né, depois de ter clamado já alguns dias, né, eu não estava satisfeita com a situação, eu realmente queria a mudança. Só que eu precisava realmente da ajuda de Deus. Eu falei isso pra Deus, que eu preciso da sua ajuda, Deus. Não dá pra mim, eu não consigo apenas lembrar por si só. Tipo, eu tenho que me focar só nisso. E aí o Senhor realmente me deu uma estratégia que realmente me ajudou muito. Porque, lógico, a gente tem que criar vergonha na cara, saber que errou e realmente se esforçar pra mudar. Não adianta também, Deus, me ajuda e colocar nas mãos dele. E ele vai fazer por nós. Não. Nós temos consciência das nossas atitudes, das nossas escolhas, por mais que às vezes escolhemos sem perceber, mas é preciso realmente submeter a vontade dele, pedir ajuda, ele vai ajudar, mas eu preciso ter a minha atitude realmente de mudança. E ali o Senhor foi e falou comigo, né, um desses determinados momentos ali de oração, e ele falou, quando tiver algum problema, algum pensamento, algum sentimento, quando realmente vier alguma situação, porque às vezes é a situação que você está vivendo ali, então, óbvio, aparentemente você está sentindo porque você está vivendo aquela situação, mas em todo momento, em vez de você olhar para o problema, você vai olhar para mim. Aí eu falei assim, mas como que eu vou olhar para o Senhor? Ele falou assim, porque esse é o seu erro. Você vem um problema, vem um pensamento, vem um sentimento, você olha diretamente para ele. Dá um exemplo. Eu vejo um pensamento de pornografia. Aí eu me foco naquele pensamento. É pecado, é um erro. Eu deveria pensar nisso, não sei o que, não sei o que. E aí eu vou ter atitudes direcionadas naquele pensamento do pecado. Então, às vezes você tá ali, mas vem ali uma tentação. Aí você começa a se focar naquilo. Aí você começa a ter atitudes baseadas naquilo. E naquele sentimento que foi gerado. Medo, insegurança, pavor, desânimo. E as suas atitudes vão condizer com isso. Então é muito mais difícil depois de você lembrar, de você se focar no que Deus te falou. No que Deus te mostrou, qual é o seu chamado. Porque você já focou em algo ali ruim. Claro, você pode se arrepender, você pode pedir perdão, mas até você realmente voltar para exercer esse seu chamado, às vezes, que nem eu falei, às vezes você não vai nem lembrar de orar por outras pessoas, você vai passar dias ali, depois você vai lembrar, que poderia ter orado por alguém, em vez de orar só por você. Então Deus falou, esse é o erro, você está olhando pro problema. Quando o problema vier, você vai diretamente olhar para mim, ou seja, aqui tá o problema, ele tá vindo. Em vez de eu ficar assim, olhando pro problema, não, eu pego esse problema e olho pra Deus. Eu tô entregando ele pra Deus. Eu olho pra Deus e aí Deus falou, depois você vai primeiro olhar pra mim. Depois de olhar pra mim, você vai olhar pro seu chamado. Eu falei, como assim? Ele, qual é o seu chamado? Eu falei, sim, o Senhor, é o que eu tô realmente vivendo. O Senhor me chamou, eu sou sua filha, e o Senhor me chamou pra ser uma intercessora. Ele é isso. Você vai olhar para mim e vai olhar para o seu chamado e vai lembrar que esse problema você tem que orar por outras pessoas. Então, em vez de eu me focar no problema, eu vou me focar em Deus. Em vez de me focar nas circunstâncias difíceis, isso não só para intercessão, isso é em tudo na vida. Em vez de focar nas circunstâncias ruins, foque em Deus, pega esse problema, tá vindo o problema, não fica olhando pra ele, leva até Deus, olha pra Deus, seu foco é Deus. Aí os seus sentimentos vai ser baseado em Deus, aí você vai lembrar do seu chamado, porque as suas atitudes vai ser baseada no que você foi chamado para fazer. Então, automaticamente, queria até vir um desânimo, queria vir até um medo, uma insegurança, alguma coisa, mas, não, eu fui chamado para interceder. Eu confessava, sim, pedia perdão, sim, mas eu estava ali firme no meu chamado, firme em Deus. E uma das coisas, e realmente depois que o Senhor me deu essa estratégia, primeiro, veio a dificuldade, problema, alguma coisa, um pensamento, olha pra mim. Segundo, olha pro seu chamado. O que eu te chamei pra fazer? Você é minha filha, você foi chamado pra interceder, então faça, exerça o seu chamado em mim. Realmente me ajudou, fez uma transformação completa. E uma das coisas que eu comecei, eu lembro que até comecei nesse tempo, depois disso que ele realmente me deu essa estratégia, eu comecei a orar e tal, a focar nisso, isso me ajudou bastante, mas não era algo assim que às vezes ainda tentava vir uma insegurança na parte de olhar para Deus e aí olhar para o seu chamado, mas sou filha de Deus, tá, mas eu não conseguia, por causa de inseguranças do passado, por causa de traumas, eu não conseguia tanto me firmar nisso, que Deus ele ia me perdoar, que Deus ia cuidar de mim. Então às vezes eu achava, isso no começo do Ministério da Intercessão eu achava que realmente aquilo ia me contaminar, ia me tirar de perto do Senhor.
aqueles comportamentos limitadores. E aí realmente o Senhor me pediu uma aliança de Deus fiel. E meu pai, meu pastor, ele já fez essa aliança, né, de fidelidade a Deus, e Deus ele tocou firmemente no meu coração, né, depois de ler a passagem de Isaías, né, 6, que fala eis-me aqui. E aí o Senhor falou comigo, falou para fazer essa aliança, ó, você vai ter que crer. Crer que realmente eu vou ser fiel a você, que realmente eu vou cuidar de você, mesmo que venha um pecado de uma outra pessoa, um pensamento, um sentimento de uma outra pessoa, você vai ter que crer e confiar que eu vou estar cuidando, que você não vai se desviar por causa de um pecado de outro, que você não vai ficar contaminada porque você teve um sentimento de uma outra pessoa. Você vai ter que crer que eu vou estar cuidando de você. E ele foi e me deu a passagem de 1 Coríntios 1, o 8 e o 9, que fala sobre isso, Deus fiel, que Jesus vai nos manter firme até o fim. E foi importante porque essa aliança veio de acordo no momento que eu mais precisava, que era o começo ali de realmente de ingressão ali, de realmente de entrega realmente a viver esse chamado da intercessão, porque essa insegurança também atrapalhava muito a realmente confiar totalmente em Deus, a não ter essas orações egoístas, só em mim, só em mim, só em mim, porque muitas das orações que eu fazia era por causa de insegurança, de medo, eu não queria ficar em pecado, não queria ficar longe de Deus. Então, não confiava tanto nele. Então, ele me mostrou essa estratégia, olhar para ele, realmente olhar para o meu chamado, mas eu precisava realmente me aliançar com ele. E aí, realmente, eu fiz essa aliança, né, de usar uma pulseira, então eu não tiro essa pulseira, tiro só se for necessário mesmo, né, pra tomar um banho, alguma coisa, mas eu não fico sem de algo relacionado, representando essa aliança para mim nunca esquecer, que Deus, ele é fiel. E quando ele me pediu isso, não era apenas para mim confiar que ele ia ser fiel a mim, mas ele pediu, essa aliança de Deus é fiel, mas é que você crê que eu vou ser fiel a você, no caso Deus falando comigo, mas que eu deveria também ser fiel a ele, que independente do que eu passasse na vida, independente do que viesse pra mim, né, tipo, ter que obedecer, pra mim ter que fazer, o sentimento que viesse, que eu exerceria o meu chamado, que eu seria fiel a ele. Mesmo, mas se eu tivesse sentindo um medo, uma insegurança, não, eu vou ser fiel a Deus, porque eu tenho uma aliança com ele. E isso realmente foi o que fortaleceu as minhas bases em Deus, sabe? No ministério, não só da intercessão, mas no ministério da liderança, porque a insegurança, ela realmente quer nos tirar isso do foco. Você começa a ter essas orações egoístas, porque você, não aparentemente por maldade, mas porque você não confia totalmente em Deus. E é um pecado isso, é um pecado muito sério. Então, realmente, depois que eu fiz essa aliança de realmente entrega, Deus, o Senhor é fiel a mim, eu vou ser fiel ao Senhor. Não quer dizer que, né, já faz que mais de 4 anos, acho que uns 6 anos, talvez eu fiz essa aliança. Não quer dizer que nesse tempo não veio insegurança, não tentou vir uma incredulidade, uma falta de confiança em Deus, mas Deus mesmo falou, quando tentar vir a falta de confiança, principalmente no início, tentar vir ali aquela insegurança de que você vai ficar e tal, alguma coisa, você vai olhar para essa pulseira, você vai olhar, né, para esse objeto que está escrito Deus é fiel e vai lembrar da aliança. E aí você vai se firmar nela. E realmente fez. Como é poderoso, como é importante ter aliança com Deus, sabe? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque você não está mais alicerçada na sua força. Eu tenho que orar por outros, eu tenho que orar por outros, eu tenho que lembrar de orar por outros. Não. Você está alicerçada, aliançada com Deus. Você está dependendo dele, mas não quer dizer que você vai deixar de fazer a sua parte. Não, você vai fazer a sua parte com a força de Deus. É isso que faz a diferença. A aliança com Deus, ela muda tudo. Então, se você não tem nenhuma aliança com Deus ainda, ore a Deus em relação a isso. Porque talvez você não esteja tão firme no seu chamado, porque você não tem aliança com Deus. E na Bíblia fala, diversos versículos, diversas passagens, fala sobre isso. Deus, ele realmente se agrada daqueles que têm aliança com ele. Ele ama ter aliança com o seu povo, então isso faz total diferença. Amém? Então nós precisamos realmente estar focado nisso, não ter a oração egoísta, mas realmente ter uma oração aí focada no Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos quase terminando, nós vamos falar sobre mais um erro. Anote aí o 5º erro. 5º erro, não querer entrar em guerra. Isso também é um erro muito comum, né? Principalmente em quem está começando na caminhada com Deus, na intercessão e tal, não querer entrar em guerra. Mas é um erro comum, mas um erro muito sério, porque
nós já estamos em guerra, né? Nós lemos lá, né, as nossas armas não são, né, carnais, as nossas armas são espirituais para lutar, né, realmente contra aí as potestades, contra ali os poderes celestiais malignos. Então, querendo ou não, nós já estamos realmente em guerra contra ali Satanás, contra o inimigo, mas nós precisamos compreender que essa guerra não é lutada contra carne e sangue, mas realmente no mundo espiritual. E por que algumas pessoas não querem entrar em guerra? Existem alguns motivos para isso, né? Pode ser por causa aí, né? Medo do diabo, falta de confiança em Deus, preguiça espiritual, insegurança, a pessoa se sente incapaz e outros pecados. É importante nós compreendermos, né, que querendo ou não, nós já estamos em guerra. Nós vamos estar lendo isso também em Efésios. Abra comigo Efésios 6, 10. Efésios 6, 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí depois fala sobre a armadura. Nós vamos falar um pouco mais sobre guerra, sobre as suas armas no próximo vídeo. Mas é importante compreender o não querer entrar em guerra por diversos motivos. Um desses aí que a gente pode ter falado, por exemplo, segurança, medo, ou qualquer outro motivo. É um erro. É um erro porque a pessoa ela acaba cedendo ao inimigo sem perceber, porque ela está ali sendo sujeita ali à vontade do inimigo, o pensamento que o inimigo lança. Então não tem como. Não tem como você vencer algo que você acha que não está lutando. Eu vou vencer ali, por exemplo, aquele pensamento, aquela situação difícil. Mas se você não admite que você está numa situação difícil, se você não admite que aquela situação está tentando contra você, você fala, não é nada, não é ninguém, você vai ficar sentado, você vai ficar estático, você vai ficar ali realmente estabilizado, sem fazer nada, sem reação nenhuma. Por quê? Porque você acha que não está vivendo aquilo. Então é uma ilusão. É uma ilusão e Deus ele não quer que nós venhamos viver nessa ilusão, porque senão o inimigo ele vai ter acesso para realmente te atrapalhar de orar, te atrapalhar de exercer o seu chamado, de viver uma vida aqui na terra realmente feliz e agradável a Deus. Então, realmente, um desses primeiros passos é importante realmente reconhecer, nós realmente estamos em guerra. Jesus ele já venceu Satanás ali naquela cruz, mas o inimigo enquanto nós estivermos aqui na terra, ele tenta contra as pessoas para a pessoa não servir a Deus, para a pessoa não ficar firme no Senhor, não exercer o chamado. Então, se eu realmente tenho esse conhecimento, eu vou estar preparado para quando ele tentar vir. Eu vou estar preparado para atacar, também nem esperar ele vir, para atacar, para realmente lutar e realmente exercer o meu chamado em Deus. Amém? Então isso é muito importante, nós reconhecemos isso. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, diz sobre isso, que o diabo veio não para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida e vida abundante. Então é preciso se apropriar dessa vida abundante nele, não aceitar o que o inimigo está impondo sobre você. Seja um pensamento, como nós falamos antes, um desânimo, uma incredulidade, não, guerrei, seja realmente um guerreiro na oração. Não, mas eu faço aquela oração lá, baixinho, não sei o que e tal. Não, tá na hora de você se levantar em fé. Fecha o teu quarto, ore ao teu pai que te ouve e realmente ele vai te recompensar. Amém? Mas é preciso você se posicionar, você precisa estar na posição de filho e de guerreiro, de realmente não aceitar Satanás, não aceitar essa situação também que está acontecendo. Realmente, Deus, tô tendo dificuldade financeira, mas eu não aceito, não vou me conformar com isso. Mostra, a luz tem brecha, tem algum pecado, alguma coisa, e todo mal sai da minha vida, em nome de Jesus, porque nós vamos vencer. Alcança a pessoa também que está na situação, e começa a orar por outros, e começa a realmente fazer a obra. Seja um guerreiro na oração, seja um guerreiro na intercessão, realmente saiba, tem ali as armas ali que o inimigo quer tentar, usar para te atrapalhar, te tirar o foco, mas maior é Deus nas nossas vidas. Amém? Maior é Ele que já nos deu a vitória contra todo poder e contra a autoridade maligna. Maior é o nosso Jesus. Glória a Deus. Então fica firme nesta fé. Realmente trate aquilo que precisa ser tratado. Se realmente você está cometendo alguns desses erros, seja na intercessão, seja na sua oração, não está conseguindo interceder de forma eficaz, é importante
qualquer um desses erros, é importante confessar antes os pecados, é importante reconhecer que errou e trabalhar, realmente tirar ali realmente o que é velho, tirar ali o pecado, se arrepender, confessando e colocar aquilo que é novo, realmente colocar novas atitudes, empenhar mais força e realmente viver a vida que o Senhor planejou para nós. Amém? Para terminar, anota aí, depois você pode estar lendo Tiago 4:7. É importante submeter a Deus. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós realmente nos rendemos à vontade de Deus, aí realmente nós podemos resistir ao inimigo porque ele vai fugir de nós. Amém? É no poder, realmente na autoridade de Jesus que nós podemos todas as coisas porque ele nos fortalece. Glória a Deus. Então realmente trabalhe tudo aquilo que precisa ser realmente trabalhado, tratado e realmente se posicione como guerreiro na fé, como guerreiro na oração, na intercessão, e Deus ele vai te abençoar nisso. Amém? Não perca o próximo vídeo que nós vamos estar falando sobre isso, sobre guerra espiritual, sobre as armas. Vamos ter aí um vídeo realmente abençoado e você vai saber aí como lutar aí realmente com eficácia, com realmente autoridade no Senhor, em Jesus Cristo. Amém? Então, neste momento, feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, abençoe, Senhor, cada vida, Pai, cada filho teu que ouviu, Senhor, ó Pai, essa palavra, esse estudo, Senhor, ó Pai, e esses erros, ó Pai, talvez esse filho, essa filha esteja ainda cometendo, ó Pai, algum desses erros, perdoa, Pai, ouça a oração, Senhor, esse pedido de perdão que esse filho está pedindo, ó Pai, talvez aí por ter feito orações egoístas, não ter realmente exercido o seu chamado na íntegra, não ter se posicionado em realmente, Senhor, ó Pai, em guerrear, em lutar contra o inimigo, estava aí sendo cativo pelo inimigo, por Satanás. Pai, perdoa, purifica, Senhor, ó Pai, esta vida, esse filho, que realmente venha ser, ó Pai, um dia aí de decisão, que ele venha realmente submeter a tua vontade, submeter a tua palavra e ficar firme contra o inimigo, porque o Senhor já nos deu esse poder, essa autoridade. Então nós paralisamos todo o poder das trevas, espírito de engano, que estava agindo nessa mente, nesse coração, espírito de erro, todo mal vai batendo em retirada, sai, Satanás, em nome de Jesus. Seja retorno, transferência, vem, Senhor, Pai, fortalecendo esse filho, essa filha, fortalecendo na fé, fortalecendo o seu chamado, realmente venha crescer, ó Pai, em comunhão contigo, crescer em obediência, em santidade, e venha realmente, ó Pai, receber uma unção nova para exercer o seu chamado aí na íntegra, com realmente aí, com sabedoria, com unção, realmente interceder com eficácia. Abençoa, Senhor, ó Pai, que esta palavra venha permanecer em cada coração e venha gerar frutos, que teu Espírito Santo continue ministrando em cada coração. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais um momento de estudo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.